Gênesis 14, tá? Aliás, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o 13, 14. Gênesis 13, 14. Depois a gente vai para o 14. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Gente, a gente vai estudar algo aqui que tem tudo a ver com essa guerra, tá? E nós vamos continuar falando sobre Jesus, que nós falamos que ele é o Mashiach, que ele é o Messias. Comprovamos no Antigo e no Novo Testamento, palavras apostólicas do Novo, as próprias palavras de Jesus, os profetas que profetizaram sobre ele. Então, a Bíblia prova de ponta a ponta que Jesus é o Cristo, é o Messias, amém? Mas aí nós temos que dar continuidade a essa questão de Jesus como Messias, mas também agora como sacerdote, ok? E nós vamos estudar isso. Antes da gente estudar como sacerdote, nós vamos entender essa guerra. Gente, você acabou de ler que Deus deu aquela terra para quem? Abraão. Então, essa terra Deus deu a Abraão. E o que é que esses povos árabes querem? Eles querem tirar a descendência de Abraão de lá. E qual é essa descendência de Abraão? Abraão, ele com a sua esposa foi abençoado e gerou Isaac, amém? Isaac gerou Jacó, né? Jacó e Esaú, mas foi de Jacó que nasceu Israel. Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram 12 tribos. Até aqui tudo bem? Então essas 12 tribos compõem o reino, né, de Israel. E aí veio Saul, primeiro rei. Saul, primeiro rei. Depois de Saul veio Davi, e de Davi veio Salomão, depois de Davi. Salomão, por ter prevaricado, por ter se prostituído, não só física, mas espiritualmente, né? Salomão, então, ele vai receber uma reprimenda de Deus, porque ele trouxe a idolatria para dentro de Israel. E aí, o Senhor dá a ele uma reprimenda, dizendo que depois dele, Israel não ficaria como estava, ou seja, todas as 12 tribos juntas. Então, depois de Salomão, é dividido o reino entre norte e o reino do sul. O reino do sul, gente, é Judá e Benjamim, e o reino do norte são as demais tribos, que depois, com o tempo, surge Samaria, né? Os samaritanos, que compunham essas outras tribos que se misturaram com várias nações. Então, o que a gente percebe na historicidade desse povo é que aquela terra foi prometida por Deus a Abraão e a descendência de Abraão. Abraão teve um filho torto, né, com Agar, uma egípcia, e nasceu Ismael. Então, Ismael, ele, por não ser filho
de Abraão e Sara, mas ser filho de uma serva, Ismael, o Senhor, através da própria Sara, dispensa Agar, manda ela embora com o filho, e Abraão tenta resistir, o Senhor diz, não, faz do jeito que ela está dizendo. E aí, Agar vai embora com o filho, e eu não vou contar muito o que acontece no deserto, mas vocês já sabem que o Senhor impede que Agar ela cometa um desatino, né? E diz a ela que o filho dela vai gerar também alguma nação, né? Vai gerar uma nação. Qual é a nação? A nação árabe, que surge de lá, né? Ismael vai originar então as nações árabes. E Isaac, né? De Isaac vem Jacó, e Jacó gera então as 12 tribos de Israel. Então a gente já tem essa noção. Gente, a briga agora é que esses povos, tá, árabes, eles sempre quiseram tirar Israel da possessão que Deus deu. E aí você vai estudar que quando Moisés foi levantado, tá, a terra de Canaã, que foi a promessa que Deus deu a Abraão, ele tira todo aquele povo do Egito e leva para a terra de Canaã. A terra de Canaã foi conquistada pelo povo de Israel, Deus dá a eles conquistam aquela terra, se assentam na terra. Então a terra de Canaã foi conquistada no período bíblico, né? Não é uma coisa agora de 1948, já vem de muito tempo atrás, só que como a gente sabe, Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, e Israel perdeu a sua terra para vários e vários impérios, né? Ficou subjugada aos babilônicos, ao Império Medo, ao Império Persa, né? Para quem não sabe, os persas é o Irã, né? E aí a gente vai vendo isso aí, né? Chega até o Império Romano, tem o Império Grego e tal, vai até o Romano. Gente, quando a gente começa a ver essa questão de propriedade, por direito, por promessa, Deus deu a Abraão, e a descendência de Abraão, que é Isaac, amém? Isaac tem esse direito. Ismael, filho torto, acha que tem o direito, e quer lutar por aquilo que eles acham ter por direito. Então tem uma mesquita lá, que é uma mesquita muçulmana, que está exatamente no lugar, aquele domo da rocha, dourada, aquela cúpula dourada, o nome é Domo da Rocha. Embaixo daquela cúpula tem uma rocha, por isso que o nome é Domo da Rocha. Aquela rocha que está embaixo daquela cúpula dourada, nada mais é do que o Monte Moriá, e é o lugar em que Abraão levou Isaac para sacrificar. Então, é um lugar muito sagrado para os judeus. Ali também, naquele lugar, foi onde foi construído o templo por Salomão, tá? Então, exatamente naquele lugar ali, é que realmente muçulmanos dizem, né, que é o segundo lugar mais sagrado, depois de Meca, é aquele lugar, e os judeus têm aquele lugar por sagrado, porque foi ali que o pai Abraão fez, então, aquele sacrifício, né? Quer dizer, levou o filho para sacrificar. Para vocês verem como é uma região muito pequena, mas é muito perseguida, tanto no campo religioso, e principalmente religioso, porque lá em Israel existe o sincretismo religioso dos cristãos, dos muçulmanos e dos judeus. Então, aquela regiãozinha pequenininha, ela é motivo de briga religiosa. Além de questão de terra, de Abraão, e aí a briga entre os filhos de Abraão, né? Mas também é um lugar de briga religiosa, de contenda religiosa. Quando a gente vê isso aqui, a gente já tira por que Israel é tão atacado. Porque aqueles povos lá, eles exigem ter a terra deles, eles querem e dizem que é deles, só que na verdade não é.
Amém? Não é porque além de ter sido prometido a Abraão e a descendência de Abraão, Isaac é descendente direto de Abraão, com a sua esposa Sara, tá? Não era com uma serva. Então quem que nasce de uma serva não tem a herança de quem nasce direto da esposa. Além disso, Israel voltou para aquela terra depois do Egito e conquistou aquela terra através de batalhas. Aquela terra tinha lá várias nações. Israel entrou e venceu todas as nações. Amém? Isso tem aí, vamos puxar muito mais de 2.000 anos, 3.000 anos, tá? 3.000 anos. Então, não é uma nação que entrou em 1948 porque a ONU decidiu assim e porque um brasileiro assinou. Não, ali o brasileiro assinou, tornando Israel novamente uma nação, a nação de Israel, tá? E aquele território que estava na mão da Inglaterra, durante muito tempo os ingleses tinham aquilo ali, estavam com seus exércitos lá naquele território, ele é devolvido por uma questão histórica, sionônica. Os sionônicos, desde 1800 e alguma coisa, 60, 40, que lutavam para que Israel voltasse para a sua terra e fosse tornasse uma nação novamente, tá? Então, vocês sabem que na época que Roma destruiu Jerusalém, né? Destruiu Jerusalém, isso aí foi lá no ano 140, 150 depois de Cristo. Depois de Tito, que foi no ano 70, 80 anos depois, um outro romano, tá? Vai lá e destrói tudo, um outro general. E por quê? Porque Jesus Barcova, ou Simão Barcova, tem dois nomes que são apontados, ou Jesus Barcova ou Simão Barcova. Ele se levantou como um político, como um líder político e um general a serviço de Israel para lutar contra Roma. E nessa inserção contra Roma, um general romano vai e acaba com tudo, destrói Israel, tá? Eu estou puxando aqui na memória o nome desse romano, mas já vem, é porque eu sou assim, com 52 anos tudo vai acontecendo. Então, eu estou dando só a você um pouco da história para você entender tudo. E aí houve a diáspora. O que é a diáspora? O povo de Israel, devido a ter sido destruído, ter sido expulso do seu território por Roma, eles se espalharam pelo mundo todo. Pelo mundo todo. E daí sofreram perseguição no mundo todo, tá? Até porque o mundo daquela época era governado por Roma. Mas sofreram perseguição no mundo todo. Passaram pelo Holocausto, né? Ali com os nazistas. E depois do Holocausto, que eles sofreram com a perseguição nazista, houve então essa reunião, né? Já promovida pelos sionônicos, que queriam que Israel voltasse para a sua terra. Houve então essa reunião da ONU e eles resolveram em assembleia trazer o território de Israel, devolver o território de Israel para Israel e tornar Israel uma nação. Mas dentro do acordo havia então a divisão de alguns territórios que não eram de Israel, mas eles na verdade ficariam, Israel não teria domínio sobre esse território. E assim que Israel se tornou uma nação e que foi devolvido a terra, o povo começou a voltar para a sua terra, como é de se esperar. Só que houve então guerra em cima disso. E na guerra dos seis dias, Israel tomou posse de vários territórios que naquele tempo, né, naquele tratado da ONU, e não ficaria com Israel. A despeito disso, por exemplo, as Campinas de Golã, né, e mais alguns outros territórios. Israel, então,
durante muito tempo, tentou pacificar a região, até devolvendo algumas áreas, mas não quiseram. Então teve um levante contra Israel em 1967, aliás, e 47, teve uma guerra contra Israel nesse período em que Israel se tornou nação, né, nesse período entre 47 e 48, aliás, perdão, falei 47, 57, tá? Então houve esse um levante contra Israel nesse período, entre 57 e 67, 1900 eu estou falando, tá? E depois teve um segundo levante contra Israel, de nações daquela região arábica, que foi no período de 1973, que foi no dia da festa do Yom Kippur, tá? Que agora está fazendo 50 anos dessa última batalha que levantaram para tentar tirar Israel do território. Então, Israel recuperou em 1948, lá por volta de, eu tenho 57, 67 por aí, eu acho que foi 67 mesmo. Se não falha a minha memória, foi 67. Então, 67 teve um levante dos arábicos contra Israel. Depois, em 73, teve outro. E agora, 50 anos depois, mais outro. Sempre com o intento de tirar Israel do território. Aí você diz, o que é que isso tudo tem a ver? Ora, a Bíblia fala, gente, que Israel ficaria sitiada, que haveria um tempo que as nações teriam Israel como um peso, e teriam que lutar para tirar Israel, tirar essa pedra, esse peso do caminho deles. Sabe aquela coisa de tirar a pedra do caminho? Israel é como uma pedra no caminho desse povo, dessas nações. Que nações são essas? O Irã, a Síria, a Líbia, a Turquia, entendeu? Essas nações, eles odeiam Israel. E para quem não sabe, a Rússia, gente, o território russo é o território de Magog, com certeza, tá? E aquelas nações arábicas que estão em torno de Israel, todos eles estão unidos historicamente contra Israel. A Rússia sempre esteve com o Irã, e o Irã sempre esteve do lado da Rússia. Por quê? Porque são magogianos, tá? Só para você ter uma noção mais territorial também, ali na região do Irã é que está o rio Eufrates. Vocês sabiam disso? O rio Eufrates está ali no Irã. Então, segundo a gente, quando vai estudar geografia bíblica, a gente vê que é naquela região ali do Irã, onde está o rio, onde passa o rio Eufrates, que iniciou, né, a população mundial. Por quê? Você vê, né? Ali era o Éden, naquela região, porque quando você vai estudar lá no Gênesis, fala do Éden, fala que haviam rios que passavam ali no Éden, um deles era o rio Eufrates, tá? Então, naquela região do Irã ali, foi que o Senhor fez o antigo paraíso, o Éden, né? Então, é uma região muito, muito ligada à questão espiritual. Gente, vamos abrir aí em Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. Durante o sítio contra Jerusalém, naquele dia farei... Olha só, ele fala que o Senhor vai se levantar contra Israel nesse sentido, né? Lê de novo, só para a gente... Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Olha, contra Israel, é uma sentença, vai. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. De tontear em todos os povos ao redor. Todos os povos que estão ao redor de Israel odeiam Israel. Vai.
durante o sítio contra Jerusalém. Daquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada. Olha aí, Jerusalém será sitiada. Farei de Jerusalém uma pedra pesada. Por quê? Porque é o local que reúne as 3 maiores religiões, sincreticamente falando, religiosamente falando, tá? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha aí. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam, sobre a casa de Judá. Olha só, o que ele está dizendo é que ele vai, que povos vão se levantar, sitiar Jerusalém, lutar contra, mas você, no próprio texto, Zacarias fala que Israel vence todos eles. Pode ir. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre deles. Daquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, Olha como só. o anjo do Senhor diante deles. Veja que ele está dizendo que cada um em Israel vai ser como Davi. Ninguém venceu Davi numa batalha. Olha o que ele está dizendo. Que as lideranças de Israel vão se levantar como anjos, ou seja, cheio de poder, cheio de força. Então, por mais que várias nações se levantem contra Israel, mas o Senhor vai dar a vitória a Israel, e cada homem de Israel, cada mulher de Israel que se levantará para essa batalha, vai ter a força que Deus deu a Davi, que venceu os gigantes, né? Vai ter a força que Deus deu aos anjos. Então, são homens e mulheres que vão se levantar com muito poder de Deus para vencer essas nações todas. Versículo 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pronto. Quem são essas nações? São as nações que se levantam contra Israel, tá? Essas nações estão se aglutinando, estão se juntando. Gente, a Síria, tá? A Síria, o Irã, a Líbia, tá? Todos eles, o Egito mesmo, a Turquia, todos eles estão se levantando contra Israel agora. E ontem o Putin declarou que se Israel continuasse atacando Gaza, né, ele não iria ficar calado, ele não iria ficar inerte, iria se levantar também contra Israel. E aí, gente, que o barril pega fogo e explode. Porque essas nações vão se reunir, vão sitiar Jerusalém, vão para cima, e Deus também vai para cima. Então essa guerra vai tomar uma proporção maior? Vai, mas Deus vai estar com Israel. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Tem tudo a ver conosco, tá? Porque está se cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia fala sobre Gog e Magog, tá? Eu tenho essa desconfiança que agora forma-se as nações, a coalizão dos magogianos. Eles estão se reunindo e a grande liderança, na minha opinião, é o Putin, tá? Porque ele é o líder da Rússia e a Rússia é Magog. E o líder de Magog é Gog. Então Putin é Gog. Na minha opinião, isso vai tomar essa proporção bíblica. Então nós estamos vivendo o que a Bíblia fala que deveria acontecer. Agora, diante disso, qual é
a função da igreja. Gente, a igreja não tem nada a ver com essa briga. Essa briga não é nossa. Essa briga é de Israel. Nós não somos de Israel. Nós somos gentios convertidos ao cristianismo. Amém? Como está lá em Romanos 11, 25, o Senhor endureceu o coração de Israel para poder trazer plenitude aos gentios. Formação da igreja. Nós temos que estar preparados para a promessa lá de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que é o arrebatamento. O grande conflito dentro da igreja hoje é que as pessoas estão sendo desconstruídas no campo profético, no campo escatológico. Por quê? Porque não estão ensinando às pessoas o arrebatamento. Muitos defensores aí da pós-tribulação, né? Da mesotribulação, eles estão incutindo na cabeça das pessoas que a igreja vai ficar, tá? Eu vou defender sempre que a igreja não fica, porque quando Deus falou com Abraão, Deus prometeu aquela terra para quem? Para a igreja? Para quem? Israel, tá? Então, a promessa de Deus para Israel é terrena, e a promessa de Deus para a igreja é celestial. Então nós não podemos de forma alguma juntar os dois, porque um tem uma promessa na terra, outro tem uma promessa no... Você não vai ver texto nenhum na Bíblia dizendo que Deus vai reunir toda a igreja para defender uma terra. Não vai, porque não tem. A igreja não foi formada para defender nada na terra. A igreja foi formada para guerrear no campo espiritual e para ter uma herança celestial. Amém, gente? Vocês entenderam? Então é totalmente diferente. É tanto que, quando é que Israel vai se converter? Segundo o profeta Oséias 6, 1 e 2, vai ser no terceiro dia, no terceiro milênio. Durante a tribulação, 2 testemunhas e 144 mil ungidos, consagrados por Deus, que são judeus convertidos ao cristianismo, que irão se converter porque verão as 2 testemunhas ressuscitando. As 2 testemunhas vão pregar, vão fazer fogo descer do céu, vão mostrar que Deus é Deus, e aí os judeus vão começar a se converter a Cristo. Durante esse processo de conversão, aí vai haver então a formação de 144 mil convertidos, tá? E os 144 mil convertidos é que vão pregar para o mundo todo no período da grande tribulação. Quem entendeu isso? Essas 2 testemunhas vão morrer, vão ressuscitar, tá? O cadáver deles vai ficar no chão de Jerusalém, o anticristo é que vai matá-los, mas ao terceiro dia eles vão ressuscitar e vão subir na frente de todo Israel, mostrando que Deus está com eles e que o que eles estavam pregando sobre Jesus Cristo era verdade. Por isso que a conversão vai ser grande naquele dia. E aí, nesse mesmo dia, o Senhor vai escolher 144 mil judeus que irão pregar a palavra do reino. Amém? Mostrando que o rei anunciado pelas 2 testemunhas é o Mashiach verdadeiro de Israel, que é Jesus. E ele retornará com poder, glória, e vai cumprir a profecia de Zacarias 14. Amém? Vai pisar no Monte das Oliveiras, vai vir com realmente vara de ferro para reinar durante 1000 anos na terra. Então isso vai ser anunciado? Vai. E aí vão fazer uma pregação contra o anticristo, mostrando que o anticristo não é o Mashiach, tá? Porque até então Israel estava iludida, todo Israel pensando que o anticristo era o Mashiach. E eles vão perceber, porque assim como Epifânio fez no ano 150 a.C., ele profanou o templo, assim também, né, Epifânio da Grécia, assim também o anticristo vai profanar o terceiro templo. Um profanou o segundo e o outro vai profanar o terceiro. Amém até aí?
Entenderam isso? Então, vamos lá. Abra em Gênesis. Isaías 66, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. De um sábado a outro. De um sábado de a uma outro festa são, da lua nova a outra, e de um sábado a outro. são 7 dias. Virá toda a carne a adorar perante a mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isso aí vai acontecer quando Jesus vier e vai ter a guerra do Armagedon, e ele vai julgar com vara de ferro aqueles que se levantaram contra Israel, gente. Então todas as nações que tentaram tirar de Israel o que é de Israel por promessa, ou seja, todos os que querem roubar Abraão, a promessa de Abraão, vão pagar duramente, vão sofrer a ira de Deus nesse dia, nesse ataque. O Senhor não vai deixar impune aqueles que se levantaram contra a cidade santa, contra Israel, contra o povo de Deus. Então vai ter um ataque ali, tá? Mas vai ter um contra-ataque de Deus, o Senhor Jesus vai vir com a igreja que foi arrebatada, com os santos anjos, e vai dizimar milhares de soldados, tá? Milhares de soldados. Então 200 milhões de soldados que a Bíblia fala que se levantarão naquele dia e morrerão, porque se levantaram contra a cidade de Israel, contra o povo de Israel, tá? Então 2 ataques, Gog e Magog. Agora a igreja sobe, o anticristo vai trazer paz diante desse caos de Gog e Magog. Magog são essas nações que estão se coalizando. Gog é o líder, tá, de Magog. Magog é a Rússia, tá, e esses países magogianos. E aí, gente, o anticristo ele vai traçar um tratado de paz, porque nessa confusão aí todo mundo vai gritar por paz, e aí ele vai trazer paz, mas é uma falsa paz entre Israel e essas nações, tá? Nesse tratado de paz, logicamente, no meio dessa guerra toda, está incluso, primeiro, que o tratado será de 7 anos, para que você entenda que é o tratado do anticristo, tem que ser de 7 anos, não pode ser de 8, de 4, de 5, tem que ser de 7. Segunda coisa, acredito eu, isso já é uma coisa minha, que nele constará a reconstrução, a possibilidade, né, de abertura entre, já que é o segundo lugar mais sagrado e não o primeiro para os muçulmanos, que eles abram mão daquele lugar lá, da mesquita de Omar e do Domo da Rocha, para a reconstrução do 3º templo de Israel. Isso vai pacificar o coração de Israel, que estará por cima. Por quê? Porque a promessa é que ele colocará o seu povo por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda. Quem entendeu? Então não trata-se da igreja, trata-se de Israel. Entendeu? Israel vai ficar por cima. Então, quando Israel vencer Gog e vencer Magog, com a força que Deus vai dar a Israel, Israel vai exigir aquele lugar sagrado, porque é o sonho de Israel reconstruir o 3º templo. E logicamente que no tratado de pacificação, os que perderam vão ter que abrir mão de coisas. E claro que essa coisa maior para Israel é aquele lugar. Amém ou não amém? O 3º templo será reconstruído e o anticristo vai viabilizar isso, tá? Para quem não sabe, os líderes mundiais, vamos falar aqui da nova ordem mundial e a maçonaria, o maior projeto maçônico e da nova ordem mundial é a reconstrução do 3º templo. Então a maçonaria está no meio disso, a nova ordem mundial está no meio disso,
para a reconstrução do terceiro templo. Os siônicos, né? Os siônicos, que em sua grande parte, são os donos do mundo. Para quem não sabe, a nova ordem mundial é composta também de grandes empresários judeus, tá? Os Rockefellers, os Rockefellers são de origem judaica. Então, essa turma aí, desses grandes, dos donos do mundo, eles querem a reconstrução do terceiro templo. Então vai acontecer, porque eles não vão perder a oportunidade de reconstruir aquilo que eles estão, de tantos anos, buscam reconstruir. Primeiro, era a terra que tinha que voltar para Israel, voltou. Agora, segundo, o povo tinha que voltar para Israel, está voltando. A guerra vai ser vencida por Israel, e depois a reconstrução do templo, e o anticristo trazendo a paz. Gente, diante do quadro dessa guerra que se amontoa, que se forma, e o anticristo vai se manifestar, já está em carne, e vai se manifestar junto com o falso profeta, fazendo um tratado de paz, o que a igreja tem que estar vislumbrando? O arrebatamento. Somente e tão somente o arrebatamento. Amém ou não amém? Então vamos lá. Gênesis, capítulo de número 18. Eu estou fazendo um resuminho aqui porque é confuso, para quem não conhece a historicidade. Então trouxe a história, visão política, visão geográfica, visão geopolítica e a visão bíblica, para vocês entenderem. Vamos lá. E claro, a escatológica, senão não vale. Gênesis 18, quem achou? Verso 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então, olha o que Abraão diz. Olha o que Abraão diz. E aí ele vai dizendo: se eu achar em Sodoma, olha, quem disse foi o Senhor. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então o próprio Deus começa a falar isso. Se eu achar. Gente, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Lê esse texto para mim. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas naquele dia, o Senhor achou o justo Ló, não foi? Tinha lá um. E por causa de dois anjos que iam destruir foram abalados para irem primeiro resgatar o justo Ló, que não saía de lá sem a mulher, sem as filhas. Entendeu? Então foi resgatada a força pelo braço a família de Ló. Muito embora a mulher de Ló não tenha querido ser resgatada, né? Ela resistiu, e dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Então ele tira com mão forte, tira com força, mas ela desobedece e olha para trás, e ela vira uma estátua de sal. Porque essa estátua que ela virou é de todo aquele fogo e enxofre que foi lançado em Sodoma e Gomorra. Então ela olha e o fogo e enxofre vem sobre ela, ela vira uma estátua. E morreu ali. Jesus disse, quando falou da sua vinda, ele falou assim: lembrai-vos da mulher de igreja. Ele falou com a igreja, hein? Lembrai-vos da mulher de... O que foi que a mulher de Ló fez, igreja? Ela olhou para... Então a igreja que olhar para trás, por mais que tenha força para tirar vocês do mundo, e eu tenho feito tudo o que posso e mais alguma coisa para tirar vocês do mundo, do pecado, mas por mais forte que a gente haja, com mais força que a gente faça, não vai adiantar se você olhar para trás. Se você ficar olhando para trás, você vai morrer. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quando fala
dos filhos não herdarem ao pecado dos pais, né? E aí diz assim, olha, a alma que pecar vai morrer. Então, se você está sendo tirado do mundo, do pecado, você não pode olhar para trás. Ah, mas é porque quando eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha amigos, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, né? Mas o que é aquilo ali? É alguém que está olhando para trás. É como também alguns irmãos que estão olhando para a prostituição, que estão olhando para a fornicação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a mão aí atrás. Bispo, eu sou tentado. Gente, todos nós somos. Todos nós. Mas a Bíblia diz que ninguém é tentado ao ponto de não poder resistir. E a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele... E se você pecar, olha para mim aqui o adolescente, o jovem. Se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, para defender a sua causa. O que você não pode é ficar na prática do pecado. Porque aí deixa de ser culpa e passa a ser dolo. Então você tem que ter cuidado com a prática do pecado. Como nós lemos ontem, em Romanos 6, diz o quê? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Então nós não podemos permanecer no pecado esperando que o Senhor venha nos trazer graça diante do pecado. Então, se você olhar para trás, se você olhar para o lado, se você olhar para a esquerda ou para a direita, ou olhar para trás, você vai cair. Você tem que olhar para o alvo, que é Cristo. Ezequiel está dizendo que há uma separação entre justo e ímpio. Gente, o ministério do anticristo é o ministério da impiedade, da iniquidade. Se você sai da iniquidade, você, saindo de lá, Deus fará diferença entre você e o outro. Amém? Então, a igreja foi chamada para sair do meio dos ímpios, como Israel foi. Israel foi chamado para não andar lá com eles, mas Israel se misturou com eles. O grande problema do juízo contra Israel é que Israel se misturou. E tem um texto que é poderoso no Novo Testamento, escrito por Paulo, e que tem muita gente que não leva a sério. 1 Coríntios 15, 33, diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. E o segundo texto muito forte, muito poderoso, está lá, é em 2 Coríntios 6, 14, que fala, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, a gente não leva a sério, mas o que Paulo está dizendo é, igreja, não cometa o mesmo erro que Israel cometeu, de se misturar. Agora tem um perigo. Tem uma luz que está acendendo assim, ó. É que a igreja se misturou mesmo. O pós-modernismo, que eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes, trouxe para dentro da igreja a mistura com o secularismo, com o hedonismo, com o pluralismo, né? Então, nós estamos vivendo um período de mistura sincrética, mistura de ideologias dentro da igreja. O modernismo e o pós-modernismo fizeram uma misturada grande. E, acima de tudo, a grande guerra dentro da igreja hoje é que você não seja a igreja que o Senhor vai arrebatar. Porque a igreja que Jesus vai arrebatar, ela não está misturada. Ela está santificada. Ela está separada do que o Senhor ordenou que fosse separado. Ela está purificada. Ela está não só justificada pelo sangue, porque só os justos, né? Os justos, que a Bíblia diz assim, ó, não há nenhum justo, nenhum sequer, não é isso que você está aí? Lê aí para mim, qual o texto? Romanos 3, 22, 23. Romanos 3, 22, 23, vai. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Só um minuto, lê de novo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pronto. Qual é o título aí do primeiro versículo? O que é que está escrito? Justiça de quem? Lê de novo.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, para que você seja justificado mediante a fé em Jesus Cristo, olha qual é a justiça de Deus para que você seja justo ou justificado. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lê o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. Então, a justiça que vem sobre nós é Jesus Cristo. Vou repetir, a justiça é Jesus Cristo. Porque, lê o versículo anterior, todos... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, diga todos. E carecem da glória de Deus. Mas a justiça é o quê? Mediante a fé. De quem? Em Jesus Cristo. Pronto, Jesus Cristo. Agora, quando você vê isso aqui, você está entendendo que não há nenhum justo, mas mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos justos. E nós temos que ser agora separados. Por quê? Porque ele vai vir para separar o trigo do joio. Não é assim? Não, ele vai vir pegar o trigo. O joio vai ficar. E o grande trabalho hoje nosso é nós nos separarmos do mundo. Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios 6, verso 14, lê aí para mim, 6, 14. E aí você vai entender que isso é grave. A gente fala assim, crente com incrédulo não pode. Aí está lá a irmãzinha dizendo, bispo, eu estou namorando com Joãozinho, ele é incrédulo, mas ele vai se converter. Mas a Bíblia diz que não pode. Mas ele é bonito, parece o Brad Pitt, não importa. Entendeu ou não entendeu? Você entendeu que a justiça de Deus, para que você seja justificado, está em Jesus. Aí a irmã vai e começa a namorar com o ímpio. Começa a sentar na roda dos escarnecedores. Começa a ter amizades, 1 Coríntios 15, 33, com o mundo. E quem é amigo do mundo torna-se o que de Deus? Inimigo. Você acha que Deus vai livrar o seu inimigo? Todo inimigo de Deus vai morrer. Todo inimigo de Deus vai perecer no lago que arde com fogo e enxofre. É Bíblia, irmão. Ele é o justo, ele é o juízo, ele é o juiz de toda a terra. Então não adianta você ficar pensando mais, Deus é amor, mais. Gente, Deus é juiz. Jeremias diz que Deus prescruta o coração do homem para dar a cada um conforme a sua obra. Você é ou não é justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Se você é, você tem que obedecer o que ele ordenou. Não só o que ele falou, mas o que os apóstolos que ele levantou ensinaram também. A sã doutrina. Amém? Então vamos para esse texto sã doutrinário. Vai lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Quem entendeu até aí? Ele está mandando você fazer o quê? Se separar de tudo isso, sim ou não? E olha só como a coisa é sutil.
Eu estava vendo na TV que um movimento aí para as crianças, né, no Dia das Crianças, uma comunidade aí, acho que católica, e eles fizeram várias festas aí para as crianças, né? Algumas comunidades também ligadas ao kardecismo, ao espiritismo. E olha só, claro que eles aproveitam para colocar a ideologia religiosa deles. Então as criancinhas estavam lá pintando a imagem de Maria, de Aparecida. Estava lá os papelzinhos para as criancinhas pintarem. E os papais das criancinhas, até alguns evangélicos, estavam lá, tem pipoca, tem bolinho, tem salgadinho, tem refrigerante, tem suquinho, tudo para minha criancinha. E tem lá também o bonequinho do santinho para ser pintado, para ser, sabe, canonizado pelo coração da criancinha. Que achava bonita, você viu, né? E aí, dentro do movimento afro também, os terreiros, os centros, fazem uma pipocada grande, né? Lá como que chama? O Cosme Damião, né? E aí, criancinha vai lá para ser consagrada, bota aquele vestidinho branco, né? E aí começa a consagração, e muita pipoca, a criança gosta de pipoca, bombom, tudo doce, adocicado, tudo doce, 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 né? E o papai e a mamãe diz: opa, rapaz, aqui na católica está tendo isso, lá a gente comeu de graça, o menino se divertiu que só. Aí também aqui no terreiro, no centro também da mãe Jurema lá, também está tendo isso, lá tem comida de graça. Vamos para lá, o menino vai se divertir, é bom. Aí lá no Centro Espírita João Estevão, não sei das quantas, também está tendo lá festa para as crianças. Vamos levar nossos filhos lá, aproveitar. É só nessa época. Quantos demônios você acha que seu filho está recebendo? Quanta maldição está levando? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não pode se misturar, gente. Você não pode ter uma fé misturada, senão você fica. Sabe o que é fica? É fica mesmo. Aí dentro da igreja evangélica, tem gente misturada com, vamos lá, dedinho assim, hedonismo, relativismo, subjetivismo, hibridismo ecumênico, hibridismo tecnológico, afrocentrismo, pragmatismo, hebraísmo ou judaísmo, positivismo, teologia da prosperidade, sentimentismo, secularização, hipergraça ou hipercalvinismo, satanismo, humanismo, cientologia, empirismo, tecnologia avançada, desigrejados. Gente, e aí entra também, diga materialismo ou naturalismo, universalismo, aniquilacionismo, purgatoricismo e reencarnacionismo. Isso tudo está dentro da igreja hoje. De forma disfarçada, de forma bem assim, sabe? Entrou e ninguém viu. Eu só sei que é assim, como diz, né? Porque hoje crente tem um comportamento totalmente diferente. Os crentes hoje do neopentecostalismo estão vivendo muita coisa que tem tudo a ver com o mundo afrocentrista, sabe? Reencarnacionista, não tem nada a ver com o cristianismo. Eles dizem que um anjo entrou neles, tomou o corpo deles, faz eles rodarem, pularem, sapatearem. Isso aí é reencarnação, ou isso aí também pode ser chamado de tomar corpo. Está dentro do pensamento
umbandista. Quando a gente vai para o cristianismo, um corpo de cristão não pode ser tomado por ninguém, porque nele habita o Espírito da graça. Amém? Então tem muita mistura dentro da igreja. E aí aonde você está? Qual é a sua igreja? Ah, eu sou da igreja tal. E lá eu ensino o quê? Ah, lá é um barato, lá está lotado. Sim, eu quero saber o que está ensinando. As pessoas não sabem o que está ensinando. Elas nem atentam para o que está sendo ensinado. Elas vão para o culto e esquecem do que ouviram. Se cumpre a palavra lá do profeta Ezequiel, se cumpre a palavra lá de Tiago, que elas vão, ouvem e esquecem do que ouviram. Então elas não estão atentando para o que está sendo dito, porque se elas entendessem e fizessem um paralelo entre a Bíblia, elas veriam que estão no campo de Satanás. Mas tem lá, Assembleia de Deus, fulano de tal, batista fulano de tal, presbiteriano fulano de tal, comunidade não sei das quantas. O diabo abriu muitas igrejas hoje. E eu nem vou citar os nomes assim, porque a gente está no ar. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Tudo que está ligado a isso aqui, que é falsa doutrina. Aí, eu hoje nem posso dizer assim, olha, vai vir um fulano lá da igreja tal, pregar aqui. Eu temo o que vem de lá. Se antes eu já era assim, um pé atrás, hoje eu estou com os 2 pés atrás. Por causa dessa mistura e pela desqualificação pastoral. Os pastores não são preparados para tudo isso que está acontecendo. Mesmo aqueles que se dizem mais preparados, estão despreparados. Porque a sedução religiosa é muito grande. O Senhor disse, se eu ver lá 45 justos, tá? Eu não vou destruir a cidade, mas também não tinha. E assim foi que o Senhor deu livramento ao justo Ló, não foi? Então, se você é justificado pelo sangue de Jesus, você tem que se separar. Aí, em 2 Coríntios 7:1, começa dizendo exatamente isso, olha só. Porque tem maldição da carne e maldição do espírito, ó. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém ou não amém? Vocês entenderam? Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de quê? De toda impureza, tanto da carne como do espírito. Como do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando santidade no temor de Deus, ou seja, não há justificação para aquele que não praticar a justiça. Então, lá em Apocalipse, capítulo 22, fala assim, ó, já vou dar a palavra para você. Apocalipse 22, ó, abre aí. Versículo 11. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. E continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática de quê? Da justiça. Então ele está falando que existe uma prática para nós. Não é só o sangue de Jesus que veio sobre nós, nós temos que praticar justiça. E o que é a prática da justiça, senão a obediência total à sã doutrina? A ordem, ide por todo mundo evangelizando, formando discípulos de Cristo. Como é que você vai formar discípulos de Cristo? Mostrando o evangelho da graça, vivendo o evangelho da graça, santificando, purificando, regenerando, para que vejam em você Jesus Cristo, cumprindo aquilo que diz, agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As coisas velhas e tudo se fez novo, nova criatura. Então nós não podemos esquecer que o justo tem que continuar na prática da justiça. E o santo? Aquele que se separa, como ele acabou de ler. E o santo continue a separar-se do mundo, santificar-se. Mas aí você vê que pessoas da sua própria família, que
que já foram muito crentes, hoje estão como? Não é Roberto Carlos não aqui, é o capenga. Está capengando. Eles estão fora, praticando o que é inconveniente aos olhos do Senhor. Ora, mas o senhor tem que entender, bispo, que fulano trabalha muito. O senhor tem que entender que ciclano está fazendo faculdade para medicina. O senhor tem que entender que Beltrano casou e tem que cuidar do marido e da família, né? Não. Isso parece muito com aquela parábola lá de Lucas 14, que cada um tinha uma desculpa para dar. Um que casou, outro que foi cuidar dos bois, da terra, né? Cada um tinha uma desculpa. E o Senhor recebeu as desculpas? Não. Nem do que casou e nem de nenhum outro. Porque não há desculpa para você desobedecer a ordem que o Senhor deu. Por isso que Jesus disse: estarão dois no campo, um sobe, outro fica. Estarão dois no moinho, um sobe, outro fica. Então não adianta você pensar assim, não, é por causa disso ou daquilo outro. O bispo não vai entender, porque Deus não vai entender. Se Deus entendesse, eu também entenderia, porque assim eu seria realmente imitador de Cristo. Mas se o próprio Jesus Cristo, os próprios apóstolos disseram que quem é justo tem que continuar na prática da justiça, isso quer dizer que tanto faz, irmão, qual seja a situação de cada um. Não dá para pontuar cada situação, porque você tem que entender que a ordem é para todos. Se você quer ser arrebatado, você não pode deixar que a coisa vá de forma relativa. Você tem que realmente ser absoluto na sua fé. Amém? Amém? Então a sequência, lavar. O que nós estamos fazendo aqui? Lavados. Aí você, com a lavagem da água, que é a palavra de Deus, você, não é Deus. Ah, Senhor, me santifique. Deus não vai fazer isso não. Deus não vai fazer isso. Você recebe a palavra e você se separa do mundo. Aí vem o sangue de Jesus e justifica você. Quem entendeu? Então a pessoa que vai para a igreja e não se deixa lavar. Ah, Pedro, um dia Jesus quis lavar os pés dele. Ele disse: não, Senhor, não lave os meus pés. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E o Senhor respondeu o que para ele? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro se desesperou naquela hora e disse: Senhor, não lave só os pés, lave o corpo todo, né? Se os crentes entendessem o diálogo que Pedro teve com Jesus, Pedro percebeu que estava ali inutilmente. Jesus querendo lavar ele, e ele não queria ser lavado. Tem crente que está aqui na igreja e Deus está lavando, está jorrando água do altar, do púlpito, da palavra, e a pessoa simplesmente está no culto assim, ó. Sabe? Nem está prestando atenção. Está no celular, está pensando no que vai fazer depois do culto, vai lá em cima, vai ali fora comer pipoca, vai no banheiro. Eu fico indignado quando alguém vai no banheiro na hora que eu estou pregando, mas vai. Pois é, mas sem a lavagem, você nunca vai se separar do mundo, você nunca vai tomar com entendimento, porque a fé vem pelo, você nunca vai se separar das coisas erradas, das pessoas erradas. Então você continua convivendo com pessoas erradas, porque você não está entendendo a palavra. A palavra diz que você tem que se separar e sair do meio deles. Só assim o Senhor vai ser seu pai e você vai ser filho dele. Tem só uma revelação para a gente concluir. Qual é a revelação? Lê aí, continua o texto de Gênesis. Depois que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, o que acontece? Olha só o que acontece. Gênesis 14, verso 19. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Lê de novo essa última parte, por favor. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Olha só o que diz João 5,44. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Amém? Então o que Abraão fez? Rejeitou o que vinha de Sodoma, porque o que vem de Sodoma não nos interessa. Nenhuma honra, nenhuma glória que vem de Sodoma é interessante para a igreja. E ele rejeitou. Por quê? Está escrito aqui em João 5, Jesus falou, no verso 44, como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros? A gente está sempre buscando honra uns dos outros. E ele diz assim: mas não buscais a glória que vem do Deus único. Então Abraão não estava querendo honra de Sodoma. Abraão queria buscar a glória que vem de Deus. E é por isso que ele não recebeu nada de Sodoma. Nenhum elogio, nenhum despojo. Embora o rei de Sodoma tivesse dito: dá só o povo e fica com todos os despojos. Ele disse: eu não quero nada. Nada de Sodoma me interessa. Nem um ouro, nem uma prata de Sodoma me interessa. E o crente hoje está agarrado com o que, Edivan? Com a prata e o ouro da terra. Vocês estão entendendo? Então gostam muito da honra que vem do mundo. Estão envolvidos com o pensamento de Sodoma. E Abraão nos ensina a rejeitar tudo que vem de lá. Seja prata, seja ouro, seja despojos, seja o que for. Nada de Sodoma nos interessa. Aqui no texto de João 5, 45, diz assim, ó: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, disse Jesus. Quem vos acusa é Moisés, porque a lei, gente, ela acusa. Quem desobedece à lei, paga porque desobedeceu à lei. Então veja, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. O povo judeu é acusado pela lei de Moisés. Eles rejeitaram a aliança de Cristo e eles vivem a lei mosaica. E é por isso que eles não estão justificados. Quem está entendendo? Porque só há justificação pelo sangue de Cristo. Como eles estão na lei, eles estão debaixo da condenação que a lei traz. Se eles estivessem na graça, estariam justificados pelo sangue. Como é que tem alguém que é capaz de dizer que Jesus vai deixar a igreja justificada com a Israel não justificado? O justo com o injusto. Como? Então, entenda isso. O próprio Jesus falou isso. E no 46, ele diz: todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Então o próprio Jesus disse que Moisés falou dele. E eles não creram, dizem que creem, mas não creem, porque se eles crescem em Moisés, saberiam que Moisés escreveu sobre Jesus. E ele termina dizendo assim, olha: mas se não credes em seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? Se não crer nem no que está escrito, vai crer no que eu estou falando? Esse é o problema de Israel. Esse é o problema de muita igreja que está pensando aí, está sendo ensinada que vai ficar na tribulação. Não vai. A igreja não. O justo não. Só o injusto. Amém?